Muito bem, nós vamos tratar do crime de periclitação da vida ou da saúde e também da rixa, ao final dessa exposição. São crimes que, obviamente, envolvem perigo, porque o legislador protege diversos bens jurídicos, particularmente a vida e a saúde aqui, mas no sentido da sua exposição à violação por meio da criação de risco para causar lesão a estes bens. Percebam que não se trata de crime de dano, que a gente vai ver no homicídio e na lesão corporal, no aborto, enfim, naqueles outros crimes. Aqui, o que o sujeito ativo realiza é dolosamente, querendo, com a vontade livre e consciente, criar o risco de lesão. Essa que é a figura da periclitação, vem de perigo exatamente aí. E a rixa também é uma situação, um tumulto generalizado, que esse tumulto criado, ele acaba criando risco de violações, de lesões de integridade corporal, causando lesões corporais, ou até mesmo a morte de alguém. O crime de periclitação da vida e da saúde abrange todos os crimes aí de perigo que a gente vai verificar para a vida ou para a saúde, e não deixa de ser mais um aspecto do bem jurídico, da proteção do bem jurídico, quando nós falamos tanto de proteger a vida quanto a saúde das pessoas. A previsão vai aí do artigo 130 ao 136, tem figuras similares no Código de Trânsito e também no Código Penal Militar. O primeiro crime que nós encontramos aí é um crime, lembram-se que o Código é de 1940, preocupava bastante a sociedade naquela altura, a questão do contágio venéreo, e aí nós vamos verificar que é possível compreender naquele contexto de 1940 a separação do crime de perigo de contágio venéreo do crime do crime de perigo para a saúde. Porque quando falamos de perturbação da saúde sexual das pessoas, nós estamos abrangendo aí o contágio venéreo também. Então, esse crime de perigo de contágio venéreo destacado, ele traz a preocupação também com o perigo de dano, e quando a gente olha para o parágrafo 1º do artigo 130, ele está assim definido: se é intenção do agente transmitir a moléstia. Ora, o crime básico é expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea. Era a redação de 1940, porém hoje nós falamos em doenças sexuais, doenças sexualmente transmissíveis, enfim, existe já uma outra terminologia, mas doença venérea ligada à vida sexual das pessoas e por meio do qual se faz a transmissão dessa doença, não é? Esse contágio, ou este risco de contágio. Aí nós temos o perigo, realiza-se o ato libidinoso e pode-se contaminar uma pessoa, porém o que o sujeito quer fazer naquele momento é a exposição, ele assume o risco de causar a transmissão. Que ele não quer, é o caput no artigo 130. Quando ele quer perturbar a saúde de alguém por meio da transmissão de uma doença venérea, doença sexualmente transmissível, ele estaria, na verdade, tentando cometer uma lesão corporal, porque a lesão corporal, o crime de lesão corporal é perturbar a saúde também da vítima, não é? Ofender a integridade corporal ou perturbar a saúde dessa pessoa. Isso é tentativa. Então, quando o parágrafo 1º fala se a intenção do agente é transmitir a moléstia e fixa uma pena de 1 a 4 anos, portanto uma pena muito mais severa, nós estamos diante de uma tentativa de lesão corporal que não será aplicada, que virá para o parágrafo 1º como sendo a aplicação do princípio da especialidade. Isso é importante. Porém, é também importante dizer que esse é um crime que depende de representação. A representação caracteriza a ação penal como sendo uma ação penal pública, porém condicionada à representação.
A doutrina já discutiu bastante no passado sobre, sobre a separação ou a classificação do dever saber. Doença venérea que sabe que está contaminado ou que deveria saber. O deveria saber, muito se discutiu se seria culpa, ele mantém a relação a si mesmo, se está sendo imprudente, portanto, culpa consciente, ou assume o risco, seria dolo eventual. Fato é que a criação do risco, ela é dolosa. Portanto, nós também sabemos que lá na parte geral está previsto que o crime pune-se, como regra, a título de dolo e, eventualmente, se previsto de forma expressa, a título culposo. Portanto, estaria alguns autores, Celso Delmanto, por exemplo, dizendo que haveria uma equiparação de um crime culposo a doloso e puniria-se com uma única pena. A doutrina não aceita exatamente este comportamento ou esta conclusão do comportamento nessas condições, que seria então aí o dolo eventual de criação do perigo quando se mantém a relação, e com o risco de transmissão. Deveria estar aqui esta figura do perigo de contágio venéreo tratado junto com moléstia grave, que está previsto no artigo 131. O artigo 131 diz que é crime realizar qualquer ato capaz de contaminar. Capaz de contaminar. E não tem, em princípio, a vontade de matar alguém, não tem a vontade de ofender a integridade corporal de alguém. Assume o risco e quer realizar atos capazes da contaminação. Essa é a figura do artigo 131. Quando se tem a intenção de matar e realiza atos que efetivamente podem levar à morte, e por circunstância alheia à vontade do sujeito, esse fato não ocorre, estaríamos numa tentativa de homicídio. Aqui, no contágio de moléstia grave, a realização do ato de transmissão é um ato que está voltado para a contaminação, porém tem a intenção de contaminar e não propriamente de matar. Principalmente em algumas circunstâncias, já vamos falar a seguir em relação à AIDS ou SIDA, dependendo da sigla em inglês ou em português, esta situação da transmissão de determinadas doenças que são crônicas e que são, embora não haja cura, mas permite o prolongamento da vida, elas, na verdade, vão entrar para a categoria das lesões corporais graves, em que se prevê que quando ofende-se, perturba-se a saúde de alguém intencionalmente, querendo lhe transmitir uma doença, como é esse caso, e transmite essa doença, causando-lhe uma enfermidade incurável, como é nesse momento a AIDS, seria então lesão corporal grave no que se refere à AIDS. Porém, veja, nós saímos do limite da intenção de contaminação que se busca ou que se tem a finalidade de realizar o comportamento de transmissão e não propriamente condição de matar alguém, porque aí dependeria da sorte ou de elementos, sorte ou azar, precisaríamos de elementos sobre os quais o sujeito não tem o domínio final do fato. Ele não pode, e é um fato aleatório, determinar que a pessoa vai efetivamente morrer com a transmissão de determinadas doenças. Então, nós não podemos falar em homicídio, e esse debate doutrinário e até jurisprudencial, também chegando ao Supremo Tribunal Federal, traz para este comportamento previsto no artigo 131, ou no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2, enfermidade incurável. Sendo curável, nós estamos aqui no artigo 131. Doença grave, não é? Doença grave. E aqui é importante mencionar que realizam-se atos libidinosos, porém, transmitindo doença não venérea, vai ficar aqui nesse artigo 131, contágio de moléstia grave, e não no artigo 130, que é o risco de contágio com doença venérea. E, por outro lado, se o sujeito, com a sua conduta, transmite uma doença venérea
sem ser por meio de ato libidinoso, continua aqui no artigo 131, e não lá no 130 ligado à transmissão de doença venérea, porque lá se exige o ato libidinoso. Aqui não há necessidade de que essa transmissão ocorra por meio da prática sexual. A reforma penal trata, no artigo 132, desses dois crimes, moléstia grave e doença venérea, fazendo a fusão, englobando doença venérea e grave, e aí se referindo à prática de ato com a intenção de transmitir e a própria transmissão. No projeto de reforma estaria no artigo 132. Como eu já falei da AIDS, não é? Nesse sentido, nós temos aqui também essa figura que causa muita preocupação nas pessoas, que é uma doença muito grave, e ela é crônica, embora hoje nós sabemos que ela pode ser controlada por medicamentos, porém sem cura definitiva. Então nós temos que lembrar, e o Supremo Tribunal Federal tratou dessa questão, no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2, tem lá a lesão corporal grave quando resulta enfermidade incurável. Então, seria essa a hipótese, ou quando não se tem a intenção de transmitir a AIDS, e por uma série de circunstâncias ela não se concretiza como uma doença, efetivamente, uma síndrome da imunodeficiência adquirida, mas houve o risco, ela vai caracterizar, então, o artigo 131, que está definido como praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado e ato capaz de produzir o contágio. Qualquer tipo de ato, não precisa ser por meio das relações sexuais. Porém, se contrai, se caminha para essa contaminação, parte da doutrina e da jurisprudência vai dizer, então, que é lesão corporal grave do parágrafo 2º, inciso 2. Algumas representações ocorreram durante esse período de pandemia, mais no começo, no ano passado, por fatos realizados e praticados pelo presidente da República. Nós temos aí duas petições arquivadas pelo Supremo Tribunal Federal, arquivadas a pedido da Procuradoria-Geral da República, por representações de advogados que fizeram contra o presidente da República, por eventos que ele realizou e corria, então, o risco de provocar a contaminação de pessoas com as quais ele estava em Brasília. E aí se discutiu se ele estava transmitindo, propagando germes patogênicos e, portanto, causando epidemia. Nós temos uma pandemia, mas podemos falar da epidemia prevista no artigo 268, mas haveria que se provar o nexo causal entre o comportamento dele e a contaminação de todas as outras pessoas, um grande número de pessoas transmitindo e transformando em uma epidemia. O Ministério Público arquivou baseado na falta da prova desse nexo de causalidade entre a conduta dele e a epidemia propriamente dita, e esse comportamento representado foi por volta de março, quando começam os primeiros casos e começa a dimensão pandêmica no mundo todo da pandemia da Covid. Com relação à infração de medida sanitária, havia algumas restrições em Brasília, decretadas no Distrito Federal, porém o Supremo Tribunal Federal, assim como a Procuradoria, entendeu que havia proibição de realização de eventos de natureza festiva, eventos, encontros e atividades culturais, coisas dessa natureza, e não atos políticos. Entendeu-se que não havia abrangido atos políticos, como me parece que foi num evento como esse, que ocorreu a manifestação do presidente da República. E, por fim, também ficou descaracterizado o artigo 131 da transmissão de doença grave, por relação direta com a questão do elemento subjetivo. Teria que estar provado que o presidente da República, naquelas circunstâncias, quis contaminar pessoas, quis transmitir pessoas
naquele momento em que, sem máscara, abraçava as pessoas, e havia toda uma discussão também em relação a não existir provas seguras de que ele já estava contaminado com a Covid-19. Então, toda essa questão se resolveu com base na dúvida com relação a diversos elementos caracterizadores do crime, e foram arquivadas estas representações. Tem aí os números e tem no Classroom as informações dessas decisões do Supremo arquivando essa representação. Foi um julgamento em junho de 2020, com publicação em 10 de junho, e essa outra petição, arquivada em abril, 13 de abril foi o julgamento, 17 de abril foi a publicação. Os dois fatos ocorreram em março. Os comportamentos seriam 15 de março, um dos eventos, e o outro evento, 20 de março. No artigo 132 do Código Penal, nós temos o crime de periclitação da vida, que é um crime subsidiário em relação a todas as outras formas de dano ou mesmo de perigo, porque está definido como sendo expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Portanto, se não for nenhuma das figuras especializadas dos tipos mencionados anteriormente, vai ser hipótese abrangida pelo artigo 132. A pena também é baixa de 3 meses a 1 ano, e expressamente estabelece a subsidiariedade desse crime, porque diz que esta pena de detenção será aplicada se o fato não constituir crime mais grave, né? É importante isso. E há no artigo 132 uma previsão específica quando essa exposição da vida ou da saúde da pessoa se referir a transporte de pessoas para prestação de trabalho, em estabelecimento de qualquer natureza, em desacordo também com as normas legais. De outro lado, nós temos a figura, nessa exposição muito comum, quando falamos de um empresário ou de uma empresa em que o diretor ou responsável, o gerente geral, enfim, dolosamente não fornece equipamentos de proteção individual ou equipamentos de proteção coletiva. Essas figuras vão causar também um aumento aí nestas penas. Existem essas figuras de perigo para a vida ou para a saúde de forma generalizada no Código de Defesa do Consumidor, também no Estatuto da Criança, enfim, aí há um aumento no artigo 132, parágrafo único, como mencionei, e é causa de aumento de pena de 1/6 a 1/3 essa exposição no transporte das pessoas para trabalharem. É muito interessante essa questão e deve ser observada por todos nas relações de trabalho, porque se não houver a negação ou a criação do risco, que é reconhecido por lei, tanto que exige-se equipamento de proteção individual e dolosamente não se fornece, estamos no artigo 132. Porque, do contrário, se alguém sofrer algum dano por não ter sido fornecido, mas não intencionalmente, nós estaríamos falando de negligência, de uma lesão corporal culposa ou mesmo um homicídio culposo, dependendo dos casos concretos e das circunstâncias em que isso eventualmente venha a ocorrer. O crime de abandono de incapaz, o próprio tipo já define, é um tipo que está aí no artigo 133 do Código Penal. Esse crime vai estabelecer que é um crime próprio, vai estabelecer que deve haver entre o sujeito ativo, não é, uma obrigação de cuidado em relação a essa pessoa. Portanto, existirá sempre essa relação para a caracterização do crime, para a responsabilização do sujeito ativo. E esse abandono se dá em relação à pessoa que está sob seu cuidado, sob sua guarda, vigilância ou autoridade, e aí é importante termos presente a circunstância do sujeito passivo não ter condições de se defender dos riscos resultantes desse abandono. A pena é de 6 meses a 3 anos, né? E nessa relação de cuidado, guarda, enfim, nós vamos ter sempre a relação entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, como uma relação jurídica que decorre dessa obrigação
legal de cuidar, de guardar, de vigiar. Portanto, nós podemos falar até mesmo de pessoas em hospitais que estão sendo tratadas e sob os cuidados de uma pessoa, não propriamente aquela relação direta entre uma pessoa com deficiência ou uma pessoa, um filho e coisas dessa natureza apenas, mas também sob vigilância ou sob a autoridade dessa pessoa, do sujeito passivo, em relação ao sujeito ativo. Se o abandono resultar em lesão corporal de natureza grave, nós vamos ter um crime pré-ter doloso, isso é, dolo no abandono e culpa na lesão corporal de natureza grave, porque se a ação foi voltada para cometer a lesão corporal de natureza grave, a gente já vai direto para o artigo 129. Lembrem-se que aqui nós estamos falando de crime de perigo, o abandono gera perigo, e a intenção e o sujeito ativo age voltado para essa criação do perigo com o abandono, e está sob o seu domínio. Agora, se resulta lesão corporal de natureza grave, foi em razão, foi decorrência desse abandono e mantém, então, aí uma relação de culpa, o agravamento, e a pena passa a ser de 1 a 5 anos. E se a pessoa abandonada morre, imagina um idoso alquebrado, acamado, portanto enfermo, que é abandonado, e em razão do abandono, e inclusive porque não recebe medicamentos que deveria receber e que eram vitais, acaba morrendo, então, dolo no abandono, porém culpa na morte, e aí um crime pré-ter doloso, e a pena passa a ser de 4 a 12 anos. A pena será aumentada ainda de 1/3, se esse abandono ocorrer em lugar ermo, lugar abandonado, lugar que não tem acesso, escuro, enfim, que pessoas, que terceiros não tenha tanta acesso ou não passem por ali para, de repente, salvar e ajudar a pessoa que foi abandonada. Portanto, potencializa-se o risco para a vítima quando tiver sido abandonada em lugar ermo. Se houver a relação de ascendente, descendente, cônjuge, irmão, tutor, curador da vítima, também é uma outra relação que vai aumentar a pena aí em 1/3. E, por fim, com base na lei do Estatuto do Idoso, foi incorporado no Código Penal, que também vai aplicar esse aumento se a vítima for maior de 60 anos. Uma das vítimas vulneráveis a esse tipo de comportamento também são os idosos. Este crime é a figura mais grave, o abandono de incapaz. Mas nós temos um crime, uma figura privilegiada, né, nesta parte do Código Penal, que é o abandono de incapaz. O abandono, a exposição a perigo, ou abandono de, não incapaz, mas de recém-nascido. Está previsto aí no artigo 134. É um tipo privilegiado. Recém-nascido, obviamente, acabou de nascer, ele não tem como se defender de forma absoluta, portanto, é uma incapacidade presumida. E aí acrescentou o legislador algo que o movimento feminista e os movimentos de exclusão do Código Penal de elementos de valores morais, não é, de punição em razão a aspectos morais do comportamento, condenam, porém no Brasil ainda continua em vigor, em outros países isso foi alterado, que é a ocultação de desonra própria. Então o sujeito ativo vai ser a mãe, não é, que vai, a mãe ou o pai, que vai expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. O pai aqui tem que ser o pai biológico, diz a doutrina. Porque se for o pai, um companheiro, um cônjuge, portanto, alguém que foi traído e que não é o pai biológico, ele não teria, na verdade, uma desonra a esconder em razão do comportamento que não é seu, que é de terceiro, no caso, no exemplo que eu estou dando, da mãe. Este é um crime que gera bastante discussão e, como se trata de recém-nascido, se ele fosse revogado, estaria abrangido o recém-nascido também pelo crime do artigo 133, que é o abandono de incapaz. Dentre os incapazes, o recém-nascido
é o mais incapaz de todos eles, não tem como se defender, principalmente nos primeiros momentos de vida. Porém, está previsto aí no Código Penal uma pena mais branda, porque a pena da exposição é de 6 meses a 2 anos. Se resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de 1 a 3 anos, quando no crime de abandono de incapaz é de 1 a 5 anos. E se resulta morte no abandono de recém-nascido, nós temos uma pena de 2 a 6 anos, enquanto que no abandono de incapaz a pena é de 4 a 12 anos. Portanto, o abandono de incapaz é muito mais grave a punição. E por isso que nós estamos dizendo que o artigo 134, que trata da exposição ao abandono de recém-nascido, é um tipo privilegiado, é um tipo com uma pena mais branda. Aí, por fim, nós temos nos crimes de periclitação da vida a omissão de socorro. O crime de omissão de socorro, ele está previsto aí como sendo um crime omissivo próprio, não é? Nessa figura, nós vamos ter a sua consideração, o seu fundamento inicial e a preocupação com a omissão de socorro, em razão do dever de solidariedade, que já era tratado no direito canônico, e daí que se incorporou o crime de omissão de socorro no Código Penal. Portanto, aqui nós temos uma preocupação com as pessoas que estão com risco, não é? Com risco criado em razão ou de estarem necessitadas, não é, de assistência, porém, em circunstância que não tem elas como se desvencilhar do risco em que se encontram, necessitam mesmo da assistência, estão em perigo. Então, o tipo penal fala em deixar de prestar assistência. E aí está definida, então, uma omissão. Deixar de prestar assistência é omitir-se, quando puder fazer, sem risco pessoal. E há aqui a indicação de qualificações das vítimas. Não é a qualquer vítima que vai caracterizar a omissão de socorro. Deixar de prestar assistência, sem risco pessoal, para criança abandonada ou extraviada. Criança, se nós podemos fazer aqui uma utilização do Estatuto da Criança e do Adolescente, criança está definido na lei como aquela menor de 12 anos. Está abandonada, não tem como encontrar os seus pais, os seus responsáveis, ou voltar de onde veio, ir para um lugar que possa encontrar as pessoas que devam cuidar dela, que tem aquela obrigação de cuidar. Criança abandonada ou extraviada, que se perdeu. Ou então, prestar assistência à pessoa inválida ou ferida. Ou então, pessoa que está desamparada ou em grave e iminente perigo. Ou, alternativamente, vai dizer o nosso legislador, quando houver, por exemplo, risco pessoal. A pessoa tem risco pessoal quando tem que socorrer uma pessoa que estava fazendo rapel, alguma atividade esportiva, caiu de uma cachoeira, está dentro de um lugar que somente quem sabe realizar essas descidas por cordas e tudo mais, poderá descer e ainda socorrer a pessoa. Então, há risco pessoal. Quem não tem condições de realizar de forma segura para si, não é? Dentro de uma perspectiva de um risco aceitável, não será obrigada e acusada de omissão de socorro. Não poderá se transformar num herói. Quando falamos em herói, nós estamos dizendo que a pessoa pode agir sem risco para si para prestar essa assistência, mas não deve ser exigido um dever moral. O que o Nelson Hungria, por exemplo, fala é que a lei não obriga ninguém a ser herói, são palavras do Nelson Hungria, ou a ser um santo, isto é, sacrificar-se por amor ao próximo, não nesse extremo. Mesmo aquele a quem incumbe especialmente o dever de assistência a quem está em perigo, não vai cometer o crime se abstiver
se abstiver de realizar o comportamento, porque tem risco direto e pessoal. Tem uma pessoa dentro de um local que está em chamas, a pessoa já está em chamas e não há como chegar até aquela pessoa sem proteção, equipamento, aquelas mantas e todo aquele equipamento de proteção contra o fogo. O bombeiro não vai ter que entrar naquele local sem as vestimentas adequadas, porque haveria risco direto, pessoal e até grave. Portanto, a lei condiciona a possibilidade de ação sem risco pessoal e direto ao sujeito que vai prestar e não poderá ser acusado, então, de omissão. E aqui nós estamos falando, então, quando nos referimos à criança inválida ou a ferido desamparado, num perigo presumido. A pessoa está adoentada, ela não tem como se proteger. Porém, quando houver perigo grave e iminente, nós estamos falando de perigo concreto. Porém, se há risco pessoal, se há perigo para a própria pessoa que deveria agir, que nós estamos analisando a omissão dela, ela pode, está previsto no artigo 135, tomar o outro comportamento, que é a comunicação à autoridade competente, e a autoridade competente vai, então, providenciar o socorro, providenciar a assistência. Então, diz o artigo 135 na sua última parte, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. E aí a pena vai ser de 1 a 6 meses ou multa. A pena na omissão de socorro ela é aumentada de metade se da omissão resultar lesão corporal grave e vai ser triplicada se resultar morte. Tem que haver um nexo causal. Dolo na omissão e culpa na lesão grave, ou culpa na morte, para ver essas duas hipóteses aí, uma das duas hipóteses de aumento de pena em relação à omissão de socorro. Dentro dessa perspectiva, é importante a gente pensar na omissão de socorro, que foi muito discutida no início de 2020, quando começou, então, a pandemia, e os hospitais começaram a ter problemas, colapso, falta de equipamento, falta de máscaras, portanto, falta de EPI. Dizia-se que tinha que usar a máscara N95 e tinha profissionais da saúde que foram encontrados no Rio de Janeiro, o noticiário mostrou isso, usando aquele material de TNT como máscara, que era uma camada só, e era inclusive vedado esse tipo de utilização de máscara para a pandemia da Covid-19 pelos organismos de saúde. Mas pode também faltar equipamento para os médicos e profissionais da área da saúde poderem trabalhar com o paciente que está positivo para a Covid. Ele vai ter que lidar com essa pessoa. Existe face shield, máscaras N95, máscaras apropriadas. Hoje já se fala em uso até de 2 máscaras, uma sobre a outra, em razão das novas cepas do vírus, do coronavírus, enfim, luvas, roupas adequadas, tudo isso para eliminar o risco pessoal direto e permitir o trabalho em condições adequadas. Lá no começo, em março de 2020, então faltavam equipamentos e, portanto, EPIs. E aí a pergunta que se fez naquela ocasião, todo o debate que surgiu, é se os médicos poderiam recusar atender um paciente que chega com Covid, que chegava com Covid e deveria receber atenção médica, avaliação médica, exames tinham que ser realizados pelos profissionais e não havia equipamento. Portanto, como nós vimos no artigo 135, havendo risco pessoal, não vai caracterizar crime. E isso se debateu demais naquela ocasião. Portanto, quando há risco pessoal, na omissão fica eliminada a exigibilidade de conduta diversa. Como nós vimos no Nelson Hungria, ninguém tem que se sacrificar no exercício profissional. Aliás, o próprio Código de Ética Médica é expresso, permitindo ao médico recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde
ou pode prejudicar também o paciente, bem como os demais profissionais. Está lá na resolução 2217 de 2018. Então, havendo risco, não há que se falar em responsabilização. Deve-se falar em responsabilização do nosocômio, do hospital, que deve fornecer esses equipamentos para os profissionais. Aqui nós temos a fala de Salo de Carvalho, um professor do Sul, né, com o qual tem um bom relacionamento, e Lucas Albuquerque Aguiar, a respeito daquele período de março de 2020 que se discutia na mídia. Também no Classe não tem o material. A falta de estrutura hospitalar e a ausência de materiais mínimos de proteção, como máscaras, luvas, óculos, aventais, capotes e demais equipamentos, fundamentam a negativa de atendimento a pacientes infectados por aqueles profissionais que estão expostos a risco pessoal, ou até mesmo com suspeita de infecção por Covid-19, sem que isso configure o crime de omissão de socorro. Muito bem. Nós temos no artigo 135-A, incluído em 2012, a exigência de caução por hospitais. Diz o tipo penal: exigir cheque, caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial, é crime incluído agora no Código Penal, porque isso, o atraso, propriamente não é uma omissão, mas ela aparece muito porque ela retarda o atendimento àquele paciente. E o parágrafo único vai dizer que a pena é aumentada até o dobro se da negativa do atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta a morte. Uma figura importante que nós temos também nesta parte dos crimes de periclitação da vida é o crime de maus tratos. O crime de maus tratos é crime próprio de quem tem a relação de cuidado em relação, por exemplo, aos filhos. Aqui, entre parênteses, está colocado cônjuges para mostrar que é uma relação que deve ser horizontal e, portanto, não se poderia utilizar o artigo 136 para tratar de maus tratos em relação a cônjuges. Porém, entre pai, filho, pai, mãe e filho, enfim, havendo essa verticalidade na relação, na obrigação de cuidado, nós estaremos falando do crime de maus tratos previstos aí no artigo 136. O crime de maus tratos, no artigo 136, ele está definido exatamente como um crime de periclitação, isto é, expor a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, sob sua guarda ou sob sua vigilância para uma finalidade específica. Qual? Educação, ensino, tratamento, custódia, quer privando-a de alimentação ou de cuidados indispensáveis, como ministrar medicação, essa coisa toda, quer sujeitando a trabalho excessivo ou trabalho inadequado para a condição física ou para a condição psicológica, ou, portanto, penosa, trabalhos penosos vão aqui ser colocados, e quer abusando dos meios de correção ou disciplina, aqui normalmente nessa relação entre a educação implica em correção e, por vezes, o abuso nesses meios de correção pode caracterizar, então, o crime de maus tratos. A pena é de 2 meses a 1 ano ou multa. Se resultar lesão corporal grave, a pena é de 1 a 4 anos. Se resultar morte, a pena é de 4 a 12 anos. E se o crime for cometido contra criança menor, criança ou adolescente menor de 14 anos, a pena será aumentada de 1/3. Isso é importante e muitas vezes nós temos que verificar esses abusos. Já vimos casos concretos em que houve até acusação de tortura pela forma como foram realizados os atos aí dentro dessa relação de cuidado ou deste direito corretivo, mas abusando desse direito de correção, abuso na correção realizada por quem poderia corrigir, porém abusando e aí utilizando
de situações que chegaram mesmo a caracterizar, nesse abuso dos meios corretivos, até mesmo a tortura. Então, meios corretivos ou meios disciplinares de tratar estas pessoas. Só por curiosidade, no Código Penal de 1830, seria causa de exclusão da ilicitude quando, portanto, o crime seria justificado, não implicando em punição, quando o mal consistisse no castigo moderado que os pais derem a seus filhos, os senhores a seus escravos. E aí é só lembrar do Pelourinho, então aquilo era causa de exclusão da ilicitude, havendo essa relação, não é? E até mesmo os mestres em relação aos seus discípulos. Se esse castigo resultasse, não é, de forma moderada, ou então contrária às leis e os costumes, acabaria podendo caracterizar. Se não fosse dessa forma, mas fosse conforme os costumes e a legislação da época, nós estaríamos dentro de uma causa de exclusão da ilicitude pelo Código de 1830. Chegamos, então, por fim, na rixa. Está prevista aí no artigo 137 do Código Penal. O artigo 137 do Código Penal define o crime como sendo participar de rixa, salvo para separar os contendores. Isto é, a turma que entra, as pessoas que entram nesse tumulto generalizado para separar as pessoas, não deixar continuar a briga, portanto, para eliminar esse tumulto generalizado em que há agressões recíprocas, estes estão no próprio caput do artigo 137, com o seu comportamento excluídos, porque eles estão participando, entraram nesse tumulto. Porém, aqueles que estão na condição de rixentos ou rixosos, enfim, aqueles que são as pessoas que estão nesse tumulto, dando pancadas, agredindo, atacando, sendo atacado, portanto, são agressores e vítimas simultaneamente nesse tumulto generalizado, vão responder pelo crime de rixa, que é punido com uma pena de detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Nessa hipótese, o que é importante a gente dizer que essa participação na rixa, o que se está punindo é o comportamento de participar. Percebam que não há preocupação nesse momento com a lesão ou até com a morte que pode ocorrer. Quando nós não temos grupos definidos, a gente fica na rixa. Se tivermos grupos que pela internet marcaram encontros para se pegarem, nós estamos falando de lesões corporais recíprocas. Vamos para lesões corporais dolosas, dependendo da natureza grave, e também pode até ser para o homicídio. Agora, quando falamos da participação na rixa, aqui as pessoas que forem identificadas, que causaram lesão corporal ou que mataram alguém, elas vão responder por homicídio, vão responder por lesões corporais. A rixa cria esse perigo de morte e de lesão, e é um crime de perigo por essa circunstância. Portanto, esse tumulto generalizado não pode ter grupos individualizados. Esse tumulto generalizado, essas agressões, caracteriza a rixa. Como é punida a participação nesse tumulto? Nós temos que verificar se esse tumulto ele envolve lesões corporais leves, ou se ele envolve lesões corporais de natureza grave, ou se ele envolve homicídio. Tanto essa lesão grave quanto esse homicídio, que eventualmente ocorra, não podem ser pretendidos por aqueles que estão participando nesse tumulto generalizado. Porque senão nós vamos lá para a participação no homicídio, na lesão corporal, com a pessoa que é o sujeito ativo da lesão grave, que é o sujeito ativo do homicídio. Portanto, haveria haveria rixa qualificada pela lesão grave quando alguém machucou uma outra pessoa e caracteriza a lesão grave, mas os demais não foram os agressores propriamente daquela pessoa, daquela vítima definida e identificada, o seu agressor, porém participaram de uma rixa em que houve lesão grave. Portanto, vão ser todos punidos por rixa qualificada. E aí nós temos esta punição com uma punição de 6 meses a 2 anos.
só por ter havido esses eventos mais graves na rixa. E não estão respondendo pela lesão ou pelo homicídio, mas pela participação nesse tumulto, nesse evento em que havia agressões recíprocas dessas pessoas todas que participavam. E não haverá bis in idem se considerarmos que a punição daquela pessoa que está ali ocorrendo no tumulto generalizado, mas que ela é responsabilizada individualmente pela lesão grave ou pelo homicídio, não haverá bis in idem quando falamos da rixa qualificada, sendo-lhe também aplicada porque ela participou da rixa. Isso é importante dizer. Eu espero que todos estejam bem e fica então aqui o registro para que possam estudar esses crimes de periclitação da vida e da saúde e a rixa como sendo essa etapa de fechamento dos crimes que podem causar violação dos bens jurídicos, vida, saúde e propriamente integridade corporal. Eu agradeço e nos encontraremos em breve. Muito obrigado a todos